Olha só, pessoal, que acabou de sair mini salgadinhos de bacon, uma receita lucrativa que qualquer um consegue fazer e dá para você vender e ganhar dinheiro. E fica comigo até o final, porque eu vou te ensinar como congelar. Vamos lá para o passo a passo? Vamos precisar de 350 gramas de bacon. E já deixa o seu caderninho aí perto de você, porque essa é uma receita fácil, mas ela tem vários segredinhos. Por exemplo, aqui eu tenho 350 gramas de bacon. E o bacon aqui, eu removi a capinha. Por que, Ediva, tem que remover a capinha? Porque se você fizer essa receita com a capinha do bacon, ele não vai ficar um salgado delicado. E essa capinha aqui não jogue fora não, você pode colocar em um feijão, uma feijoada, fica muito bom. Ai, 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 se eu descobrir que você jogou essa capinha fora, viu? Ai, ai, ai. Eu vou passar o bacon no processador e vou triturar grosseiramente. Se você não tiver o processador, você pode usar a função pulsar do liquidificador. Não compre um bacon gorduroso. Se você comprar um bacon gorduroso, a sua receita não vai dar certo. Eu vou refogar esse bacon aqui com 30 gramas de margarina. E você pode usar manteiga ou margarina. Ediva, não quero usar nem a manteiga nem a margarina. Posso usar o óleo? Pode. Escreva aí no seu caderninho. 30 ml de óleo. Uma cebola ralada e 2 dentes de alho ralados. Ralei a cebola no lado mais grosso do ralador e o alho no lado mais fino do ralador. Bacon, alho e cebola completamente refogados. Olha só, eu posso fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão. Aqui fica melhor para conversarmos. Quero ficar pertinho de você. Essa é uma receita fácil, barata, que dá para você fazer aí e ganhar dinheiro. Eu vou usar aqui 630 ml de água e faça tudo medido, tá? Vamos fazer um caldo de bacon bem temperado. Eu vou colocar aqui nesse caldo 2 colheres de sopa de alho poró desidratado. Se você não encontrar aí na sua cidade o alho poró desidratado, você pode usar qualquer cheiro verde aí de sua preferência. E não precisa ser desidratado, tá bom? 1 colher de sopa de caldo de legumes. O caldo de legumes e o alho poró são fáceis de encontrar em lojas que vendem produtos naturais ou em casas de especiarias. O caldo de legumes, ele já tem sal, então tenha cuidado aí quando você for fazer a sua receita, porque o bacon, ele é salgado, né? Então tenha esse cuidado aí, tá bom? Eu vou adicionar aqui nesse caldo 350 gramas de farinha de trigo sem fermento. E anote aí no seu caderninho. A mesma quantidade do bacon, 350 gramas, é a mesma quantidade da farinha de trigo. Antes de colocar a farinha de trigo aqui neste caldo, eu vou levar ele para ferver. Se você já tem experiência, você pode fazer tudo isso aqui que eu vou lhe ensinar com a panela na boca do fogão. Adicione 350 gramas de farinha de trigo, toda de uma só vez. E eu passo aqui na peneira, porque isso evita que fique com pelotas, sabe? E não se preocupe com a aparência que você vai ver, porque se for a primeira vez... Gente, olha só, dá para entrar em desespero quando você vê uma aparência dessa. Você diz, meu Deus do céu, não vai dar certo, Ediva ensinou errado. Confie em mim. Continue misturando até que toda a farinha aqui fique envolvida, eita gente, aqui na massa. Pronto, toda a farinha aqui já está envolvida no caldo. Agora eu vou cozinhar essa massa aqui por uns 5 minutos, porque a farinha de trigo, ela não está cozida, ela está apenas envolvida. Abra a massa com a ajuda de um rolo. A nossa massa já está em uma temperatura aqui em que eu consigo pegar. Você vai fazer apenas isso aqui.
E é rápido, coisa de 2, 3 minutos, tá bom? Eu vou dividir essa massa aqui em porções de 10 gramas. Gente, essa receita, ela rende tanto que vocês vão se surpreender com a quantidade. Ela é muito lucrativa. Ela não leva leite, nada disso, apenas os temperos e a forma de fazer é que deixa ela toda especial. E se você está começando e ainda não tem condições de comprar uma balança, não deixe de fazer. Vou lhe dar uma dica aqui para que você faça sucesso aí com os seus mini salgados. Olha. Colheres medidoras. Isso daqui vocês compram em lojas, essas lojas que vendem tudo para o lar, sabe? Essa daqui, meia colher de sopa, vem 4 medidas aqui. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma porção, medir assim, olha. Tá vendo? Mas não deixe de começar a sua produção aí, tá bom? Olha que fácil. Assim você deixa os seus mini salgados padronizados. E para que você tenha noção da quantidade, escreva aí no seu caderninho, 118 unidades. E para modelar, você pode escolher a modelagem aí de sua preferência. Eu vou lhe mostrar aqui. Você pode fazer bolinhas. Tudo começa com uma bolinha, tá? E faz isso aqui assim com as suas mãos. Aí você faz um formato tubinho. Um outro formato, você pode fazer o formato 2 pontas. Aqui na lateral de suas mãos, você vai fazer isso, olha. Vira de ponta cabeça e faz isso. Novamente aqui. Pronto, olha. 2 pontas. Formato gota, que é o formato coxinha. E aqui na lateral de sua mão, você faz isso aqui. Aí você tem esse aqui, o formato gota. Outro formato aqui, bolinha. E você vai achatar assim e fica parecendo um disquinho, tá vendo? Aí aqui. Você escolhe qual formato aí que você quer modelar os seus mini salgados de bacon. Uma coisa que eu falo sempre aqui, padronize. Uma vez que você tenha escolhido esse formato aqui, sempre faça com esse formato, porque isso vai facilitar para você e para o seu cliente. Esses formatos aqui, cada um com um sabor, eu já tenho aqui no canal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. E eu vou modelar nesse formato aqui, formato disquinho. Para empanar, eu vou usar 300 gramas de farinha panko. Ediva, não quero usar a farinha panko. Posso usar a farinha de rosca tradicional? Pode. E para passar os nossos mini salgados de bacon aqui na farinha panko, eu vou fazer uma misturinha. Com 3 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento e 1 colher de sopa de cebola em pó. 400 ml de água, vou colocar aqui primeiro a metade. Eu gosto de usar a misturinha aqui para que a farinha panko pegue melhor nos nossos salgados. Fica bem empanado, sabe? E o sabor dessa misturinha, gente, olha esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, é da cebola em pó, tá? E escreva essa dica aí no seu caderninho. Quando você colocar aqui dentro da misturinha, não deixe de molho não. É coisa rápida, tá? Porque se você deixar aqui, o que é que vai acontecer? Os seus mini salgados vão começar a ficar mole, vão desmanchar. Pronto, olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? Posso fritar agora? Posso, mas se você está começando, não frita não. A dica que eu lhe dou é que você resfrie por no mínimo 1 hora. Gente, resfriar é colocar na geladeira, não é no freezer, tá? Por que isso, Ediva?
Isso garante uma excelente fritura, evita que o empanado solte e a fritura aqui fica uniforme. São várias vantagens. Pode fazer essa experiência aí, depois volta aqui e fala para mim nos comentários. Olha, ele tá um salgado mole e quando você resfria, ele fica firme. Posso congelar? Pode. Eu vou tirar alguns aqui e vou congelar. Mas antes de congelar, eu não posso colocar aqui dentro do saco e levar para o freezer. Sabe por quê? Porque eu vou perder todo o meu trabalho. Vai virar uma bola só de massa aqui dentro, sabe? Então, para que eles fiquem assim, modelados, lindos, maravilhosos, você tem que fazer o pré-congelamento, que é deixar os salgados firmes. Em média, no freezer, no máximo 15 minutos, essa quantidade aqui, olha. Vou levar para o freezer. Esses eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá por no mínimo 1 hora. Como eles estão lindos, perfeitos para fritarmos. Lindos, né? Que bonitinho, tá parecendo umas pedrinhas, né? Olha, gente, a produção falou. Claro, já tô por aqui, meu filho. Gente do Vai céu. pra hora da fritura, já tô por Não perto. é? Produção. Não, mas é porque eu tô aqui só pra ajudar a Aham, degustar. tô entendendo. E aqui, os nossos salgados congelados. Qual a validade é de valer no congelador ou no freezer? Gente, a validade é de 90 dias. Quando eles estão congelados, eles ficam assim, com esse sonzinho de pedra, olha. E quando você for fritar, você não precisa descongelar. Do jeito que eles estão aqui, é só colocar para fritar. E não se preocupe que por dentro não fica congelados, tá bom? Vou fritar. Prontinho, olha só. Lindas, né? E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Aqui eu tenho copos. Esse copo aqui, ele é transparente. Quantos, Edva, eu posso colocar dentro do copo? Pessoal, nesse copo aqui, de 500 ml, dá para colocar 25 unidades. 5, 10, 15... Eu não tô nem vendo. Que negócio bom, cara. Produção, eu não sei não, viu? Aí você pode estar se perguntando, Edva, só copo de 500 ml? Não, você pode colocar em copos menores, esse copo aqui de 180 ml. A única dica que eu lhe dou é que você não use copos brancos, mas copos transparentes, porque o cliente, ele come com os olhos, né? Ah, tá. Pensei que você ia dizer que isso é transparente. Produção, sai daqui. Gente, Já vou sair já. Gente, Faz de conta que é transparente. Faz de conta que é transparente, tá? Aproveita a ideia. Nessas festas agora, junina, o pessoal paga com gosto. Você pode colocar no copo menor, transparente, lembre-se disso. E olha só, o preço de vendas, isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aqui na minha cidade, um copo desse de 18 a 20 reais. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa calcular aí o preço de vendas dos seus salgados, tá bom? Mas não deixe de fazer não. Se você quer fazer uma grana extra, pode fazer aí que vocês vão amar. Gente, a turma paga, viu? Paga de... Paga mesmo. Gente... Deixa eu experimentar aqui, senão a produção vai comer tudo. Impossível comer apenas um. Viu por que eu peguei logo um monte? Perdeu.